Ni hao, pessoas que estão curtindo a minha série de treta com o Professor Rock. Tudo bem com vocês? Acho que vai ser essa primeira série do canal. Eu ia fazer um react de um vídeo do Rock falando groselha sobre essa situação entre Israel e Palestina, né? Que é esse genocídio que está rolando contra o povo palestino. Mas eu vi que o Gaio Fato fez um vídeo e o Gaio Fato é historiador, então ele tem um embasamento histórico muito maior que o meu. Eu tô aqui só para apontar as orelhadas do Rock. Estão dizendo que Israel transformou a faixa de Gaza em uma prisão, mas 146 mil visualizações. Vou ver aí que o professor André, professor Rony, né? Professor Rony disseram. Tem alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né? Todo mundo tá curioso como que isso aconteceu. Cientista, político e lindo. E Israel falhou. O serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou. Sim, o Egito disse que deixou passar, né? Que o Egito falou que avisou para Israel que o bagulho ia pegar, que ia apertar, e Israel deixou rolar. Muitas instituições falharam. Não sabemos por quê. Só para poder registrar, a força de inteligência egípcia havia declarado para as forças de inteligência israelenses que havia uma possibilidade de um ataque de Gaza. Então, foi o exército de Israel que sequelou pra caralho. Falharam. Mas que notícia triste. Essa discussão vai acontecer na sociedade israelense em algum momento. Eles vão atrás, vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso. Porque, óbvio, você está em guerra. Seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? Esse é um número que está se falando. 130, 150. Talvez seja mais. Não tem certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu. É muito bom, né? Agora sim Israel tá em guerra, né? Antes não tava em guerra. Não. Era só um passeio no parque que matava e destruía a vida de milhares de palestinos. Eles invadiram a Palestina na base da boa vontade. Morreu, tá em algum lugar morto. Tá em algum lugar morto. Não sabemos certo. Então você tem, vai se discutir isso é uma preocupação. Existem algumas teses, já falar delas aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. Isso, a Aline falou isso também. Por quê? Porque a gente tem uma política polarizada. Como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em todo o mundo democrático. Israel está fragmentado, está dividido. Em esquerda e direita. Isso. Não, que isso? Esquerda e direita, o cara vai falar pra mim que o Netanyahu é de direita. Pô, se o Netanyahu é de direita, eu sou uma caneta de vitamina, né? Porra. Tá dividido, tá entre a direita e a extrema direita, né? Que nem nos Estados Unidos, direita e extrema direita, porque os Estados Unidos não tem esquerda. O Partido Democrata não é esquerda, o Partido Democrata só é menos direita que o republicano. Tá nessa linha. Nossa senhora, velho. Exatamente, entre colonialista e ultracolonialista. Com radicais. Tá. Tipo assim, extremos. Extremos ganharam mais. Dos dois lados, né? No Partido Comunista Israelense, na outra organização liberal conservadora, né? Que não é fascista igual o Netanyahu. Nossa, As pessoas me perguntam o que eu vejo de notícia da China aqui, né? E assim, eu não acompanho muita China, desculpa cortar, né? Eu não acompanho muita notícia da China porque é muita coisa acontecendo o tempo todo. Mas dentro do chat tem uns grupos que postam notícias em inglês, porque tem muita notícia que é traduzida, né? E aí tem uma notícia aqui, uma modelo ganhou 35 quilos para impressionar o namorado e aí o cara terminou com ela porque ele disse que ela estava gorda. Ela tinha 50 quilos e aí ela foi para 85 e o cara deu um pé na bunda dela. E aí ela foi para a internet e falou, pô, né? É absurdo, né? E tá certa ela. Né? Quer dizer, ela não devia ter engordado por causa do namorado também, mas isso aí é outra questão. Só por Deus. Vamos voltar pro vídeo. Volume? Vou aumentar. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos num ponto que até reservistas, né, do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra... Que reforma é essa que eu nunca ouvi falar? Eles acabar com... A primeira parte da controvérsia, que limita os poderes da Suprema Corte. Medida apontada como uma afronta da democracia, tem estimado isso mesmo. passivos. Ele tentou só meter um louco, né? Vamos fechar o STF! Isso mesmo. Meteu essa daí. Daí aprovada versus para chamar de possibilidade. Muito bom, né? Diferentemente do Brasil, Israel não possui uma constituição escrita, mas usa as leis básicas para definir o papel das principais instituições e as relações entre as autoridades do Estado. Em linhas gerais, a reforma dá ao parlamento poder para anular decisões. Também prevê a criação de um comitê para revisar as nomeações de todos os juízes do país, inclusive os integrantes da Suprema Corte. Na prática, o projeto garante superpoderes ao premier israelense Benjamin Netanyahu.
Bibi. seus aliados. Porra, procurem. Quem diria, né, que haveria uma tentativa de concentração na figura do poder parlamentar, que na verdade, né, é exercida pelo poder executivo do parlamentarismo, que é o primeiro-ministro, né? Olha só que coisa bacana. Enfim, vou deixar o link na descrição para quem quiser ler mais, mas a gente já deu para ter uma noçãozinha básica, né? Senão é muito longo e Deus me livre. Muito longo, Deus me livre. Nível de foco no interno e não nos Foco inimigos. no interno. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Isso. Israel dividido, só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... Ah, sim, agora a Israel tendência está unida. absolutamente unida. Exato. E aí, será que é coincidência que o Israel deixou esse ataque rolar? Porque, como até o Gaiofato falou, o Egito já tinha avisado, né? E agora estão falando, pô, Israel está unida. Por que será, né? O governo, a oposição do governo se juntou e formou Claro. um governo único. E é um governo de consenso único. O país Claro. inteiro está unido num único governo. É aquele negócio, né? Acho que hoje em dia o elemento de união cada vez mais que garante, né, essa unificação das pautas é a perspectiva sionista, né? É o pensamento anti-palestino, né? Anti-palestina. Oposição, ótima oposição, né? Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Ué, Ué. não era você que tinha falado que nações democráticas têm polarização? E aí agora virou tudo um partido só para lidar com o problema, né? O problema, a população palestina. Porque o que está em jogo Porque é um problema mesmo, né, gente? Isso. O que está em jogo é é... a destruição, É. até a possível destruição. de Até Israel. porque a história de Israel é uma história forjada Na guerra. em combate, em guerras. Já dizia o cara do MRBL, né? Somos forjados na guerra. Atacado. E Lá vem, Tem que lá lutar pra vem. sobreviver. é claro, teve que lutar para sobreviver porque é parte de um projeto colonialista Que eles foi literalmente invadiram a terra dos outros, né? colocado ali sem nenhum tipo de critério ou consulta dos povos que moravam É. ali. E papinho, né? Como se os israelenses tivessem sido grandes desbravadores do território. Não houvesse ninguém anteriormente. Pelo amor de Deus, né, mano? Forjado na guerra, né? Então isso Estava tá rodeado de... Foi atacada é brincadeira, né? Foi atacada é brincadeira. de inimigos e adversários e gente atacando, ataques surpresas. Ah, entendi. Israel não faz isso, né? Faz a bombardeio surpresa, né? Não, na verdade, eles falam que não, né? Que eles não fazem isso, porque eles avisam as pessoas antes de bombardear suas casas e tal, e fala: bora, bora gata, bora sair que eu vou jogar uma bomba aí. Pra onde você vai? O problema é seu. Então, na psique da identidade Psique. nacional israelense, o elemento da guerra, do combate, da luta, ele está presente. O nome disso é colonialismo, né? Esse é o nome. O nome disso é chauvinismo. Essa Tanto que eles mesmos se chamam de colonos, né? ideia de expansão, de criação da sociedade a partir do conflito é algo que constitui essa sociedade, é porque ela tem um caráter, nesse sentido, do caso de Israel, expansionista, né? Ela é uma ideologia de dominação. Ele é real e ele resgata essa memória. Então, se unifica todo mundo. Israel vai estar muito unido. Isso não vai ser um problema. Mas aí, então, voltando, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração, Entendi. com falhas. O segundo ponto é que esse governo... Gustavo, ficou sabendo que o Rock não quis debater com o Felipe Não Durante? quis, cara. Não eu quis, chamei não ele quis. também, nem Não, nada. que esse cara é covarde, cara. Ele tá lá no canal do YouTube dele, venha debater com o professor Rock. Aí eu fui lá, mandei umas mensagens pra ele, aí me chamou de moleque, falou um monte de besteira. E assim, tem seguidor meu que foi lá conversar com ele e falar, cara, troca a ideia com o Felipe Durante. Ele ofendeu o seguidor, cara. Ele é ofendendo a galera. Esse é o nível do cara. Ele é vazio na argumentação, ele é muito raso e ele nunca vai argumentar, nunca vai debater comigo, por exemplo, nunca vai aceitar a ligação, porque eu falei pra ele, pô, a gente faz uma ligação aí, cara, faz uma live junto, porque não tem nada a ganhar. Ele já tem quase 1 milhão de seguidores, ele só vai passar vergonha. E faço o convite aqui de novo. O governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita. Ultranacionalistas, ultra-religiosos. Nem acredito, né, que tá dizendo isso. E eles têm uma visão onde eles não aceitam. Eu tava tentando- Eles são uma minoria dentro do governo, mas Eu eles estava tentando achar aqui que teve um cara que postou no Twitter hoje uns textos antigos dos caras que começaram esse movimento para criar Israel, né? Isso lá em 1800 e pouco, né? E os caras falam, e os caras falando literalmente que tem um deles diz que os palestinos são como rochas que estão no meio do caminho que eles precisam remover. Um outro falando que eles vão criar Israel removendo todas as pessoas que moram naquela região. Então isso já vem desde o começo da fundação dessa história do Estado de Israel.
existem. É importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não Curioso, né? Que é uma minoria que governa há praticamente 16 anos ininterruptamente, né? E que tem crescido cada vez mais ao longo desses anos. Tentando achar também. aqui, Essa mas tá minoria, difícil. Porra, aceitam, não querem, eles minoria porra nenhuma. têm projetos onde não tem um Estado palestino. Que é o E os agora, assentamentos aumentam. E eles que é o que eles fazem agora. querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Porque na faixa de Gaza é só bombardeio, né? Não é choque, é só um massacre colonial. Então, boa parte da concentração das forças de segurança e de defesa estavam para a Cisjordânia. Depois procura um mapa pra gente localizar essas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza, que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente tá falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase... Eu achei aqui. Introdução do documentário A História Sionista. É um documentário de 2009. E aí tem 3 caras aqui, né? Theodor Herzl, não sei se está pronunciando correto, escreveu em 1895. Vamos afugentar a miserável população local para fora das fronteiras. Leo Moskin, um dos pensadores sionistas mais liberais, escreveu: a colonização da Palestina deve seguir em 2 direções: a colonização judaica em Eretz Israel e a realocação dos árabes em áreas fora do país. E aí o Chaim Weizmann, líder do Congresso Sionista Mundial e que foi presidente de Israel, proclamou que os palestinos eram as rochas da Judéia, obstáculos que devem ser removidos de um caminho difícil. E esses são os caras que começaram esse movimento. Muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça. Vou lá tomar água. Peraí, já volto aí. Deixa o Rock falando besteira que eu já volto. O conflito com o Hamas foi em 2021. Durou acho que por volta de 11 dias o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez alguma coisa, um programa aqui falando sobre. Imagina. Eu tive em fevereiro lá, tem alguns ataques de pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então você tem esses 2 elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia. É porque o cerco sobre a Cisjordânia vem crescendo cada vez mais, né? Loucura, mano. Pesadíssimo. Assim como, mano, mas a faixa de o que acontece em Gaza é sinistro. É isso, é um campo de concentração a céu aberto, né? Sobretudo desde 2007, 2008 que o Hamas ganhou as eleições para ser a representação da autoridade palestina. Desde políticas extremistas. Faixa de Gaza tá aqui em amarelinho e Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Isso. Mas aí, ó, esse mapa tem problema, né? Esse mapa tem problema, porque toda essa área aqui não é necessariamente a área palestina, tá? Tem várias partes da Cisjordânia que tem vários israelenses morando, né? Que inclusive é a maioria. Cadê as colônias da Cisjordânia? Não tem. Exatamente, né? Aí fica parecendo que todo esse território aqui é dominado integralmente pela Palestina, fora esse título aqui, né? Estado da Palestina. Não é o Estado da Palestina. Não é o Estado da Palestina. Esse daí era parte do Estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU, eram para ser criado 2 estados. E as divisões de território não eram bem essas. Tá. Aliás, fica circulando um mapa. Lá vem. Lá vem. Mostrando a mudança de território. Porque lá não é real, né? Não é real. Vai meter essa, né? Vai meter vai essa. meter essa. O básico de livro de geografia vai falar que não é real pra passar pano pra Israel? O mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Conta pra nós. Por que o território mudou de Por tamanho quê? de mãos? Por quê? Ué, Por quê? Por quê? Porque Israel empreendeu uma campanha de colonização. Óbvio. Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim... Um dos lados simplesmente virou e falou assim: eu não aceito. Eu não aceito. Eu não gostei. Um dos lados, né? Talvez tenha sido esse lado que foi gambelado pelo Império Britânico, né? Esse lado que basicamente teve o seu território invadido, né? Ocupado pelo Império Britânico, depois concedido de bandeja. Por que será que alguém não aceitaria isso? Eu não sei, eu também não sei. Pergunto, né? Por que Eu não será sei. que alguém não aceitaria isso? Pelo amor Eu não de sei, Deus, cara. mano. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como. É isso, foda-se. Pegou foda-se. foda-se. É bem isso mesmo, né? Vou partilhar. Partilha o território. E aí o pau no cu do quem tava lá, né? Eles são obrigados a aceitar na cabeça do Rock. Eles não podem resistir, são obrigados a aceitar. O que ele procura para mostrar esse mapa? O mapa da partilha da criação dos estados. Tá. E aí, Palestina não aceitou?
Os países árabes não aceitaram. Os países árabes. Os palestinos e os países árabes. Não. Ou Por que eles deveriam aceitar? Tá numa houve tudo, divisão. ou Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Entendi. Não vai existir Estado de Israel aqui. Para nós não tem essa conversa de 2 lugares. Só existe um lugar e não Isso tem daqui lugar é pra uma terra judeu. inteira nossa, nós não vamos permitir a criação desse Mano, tinha um povo lá. E os caras simplesmente falaram, nós vamos criar um país aqui. Foda-se esse povo que já tá aqui. Estado. E aí o mapa era de um jeito. E daquele Entendi. jeito. E os judeus Partilha voluntária É, do território, óbvio. né? Vou partilhar Sim. aí, pô. Faz favor. Pô, beleza, tá bom. Sim. Beleza. Pelo amor de Deus, mano. aceitaram a divisão. E aí eles declararam guerra. Os países árabes declararam. 56% do espaço territorial para 1/3 do volume populacional, né? Muito bom. Isso foi o acordo de Oslo? Não, o acordo de nos Oslo anos de 90, né? 93, eu acho. 91, 90. O Bill Clinton já, cordioso. 93, 90, 89. O acordo de Oslo é virada dos 80, começo dos 90. E foi um acordo para poder estabelecer paz nas relações entre a autoridade palestina e Israel, né? Depois da primeira intifada. Esse negócio da divisão do mapa, ele é de 1948. 93, né? É isso aí, 93. A divisão do mapa é a partir de 48, né? Mas você já tem a existência do protetorado britânico desde 1923 e o incentivo à migração para essa região desde antes também, desde 1911, 1915. Declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu. Guerra de independência. Como assim? Não existia nem comunidade formada ali. Mas como é que esse povo lutar a independência se eles são os invasores do lugar, cara? Venceu a guerra, conquistou outros territórios. Ou mais terra. E aí... Não era partilha? Né? Eu tava lá. Tava de bobeira, lá, né? Tinha entrado em guerra. Aí eu vou, né? Pegar mais coisas. Tava ali de né? bobeira, fazendo nada, entrou uma guerra, sobrou um pedaço de terra pra mim, né? Eu peguei. Uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira, mas a história vai ser repetida tá. múltiplas É vezes. isso, Reni? É Ou isso. não? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, Estado árabe é aquela cor mais escura, Estado judeu seria mais claro. Isso. Tá diferente do que tá agora. Tá. Tem uma pontinha lá pra cima, perto do Líbano também. Isso. Tem uma ponta pra lá. E a Cidade Internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era pra ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem do... Mas é essa a questão, né? Quem decidiu isso, né? Israel não é um estado que... O conflito, né? O pano de fundo do conflito Israel-Palestina Não é religião, tem um né? pano de fundo religioso. Não tem. É um pano de fundo territorial. Colonialista. Colonizador dos safado. muçulmanos, nem dos judeus. Era pra ser um lugar internacional. Pô, eu preciso fazer uma camiseta colonizador safado. Pô, se tiver alguém aí que manja de desenhar e fazer camiseta, me manda uma mensagem lá no Instagram aí pra nós pensar na ideia aí. E isso não foi aceito, então, pelos países árabes, nem... Isso, não foi. Ó, e veja ali como Até Gaza... a faixa de Gaza, ela Esse território nem dos países árabes era um protetorado britânico. se estende pra baixo também. Isso, ela vai mais pra baixo, mas uma parte dela tava ali. É. E uma grande parte da Cisjordânia também já tava ali. Exato. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Divisão feita por quem, cara? Não foi feita pelos palestinos, né? Ele foi construído assim. Essa Foi era a construído divisão do assim, Estado, é. né? Não é como se essa divisão tivesse sido feita É. de maneira absolutamente arbitrária, Óbvio, né? né? Tem a consulta dos povos ali. Por quê? Porque sionismo é uma doutrina política colonialista. E o rock é sionista, né? É isso. Sim, ele foi desenhado desse jeito. Foi desenhado desse jeito, né? Deus tava lá, né? E o... né? A cara do rock, mano. Ai, cara. Desenhou ali. Fez ali o... opa! Né? Uma fronteira. Ah, a fronteira! E aí tivemos a Primeira Guerra. Aí vem uma sucessão de guerras. Todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Eu espero que ele esteja falando depois de 48. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel. Aí eles atacavam Israel. E nesses ataques, Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias, Israel ataca antes porque está cercado. Enfim, então, eles estão se preparando para um ataque. Israel faz o ataque antes. Não, e aí, não, nesse não, momento, Eles estão se preparando para um ataque. Aí Israel vai lá e faz um ataque antes. Imagina o eco que faz nessa cabeçorra. Imagina. Eu vou repetir. É. Eles estavam se preparando. Aí Israel foi lá e atacou antes. Aí, ó. Olha só, né? Ah, não tem vergonha nenhuma. Não, né? não tem, Vergonha não tem, nenhuma. cara. o que Não tem, acontece? cara. Tá nem aí, pô. Não, ele não tem vergonha pra largar argumento que não faz sentido. O território de Israel Tá nem aí, pô. Nem aí, nem aí. É a pura ideologia colonialista. Nossa, expande. Mas dá pra gente ver. E o mais ridículo, assim, não é mais ridículo, né? Tem vários pontos ridículos do rock, mas um dos pontos ridículos é que ele faz vários vídeos falando a gente tem que deixar a ideologia de lado.
Ele é o Não é que puro isso suco de totalmente ideologia. acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali. Mas foram resultados de uma guerra. Uma não, várias guerras. Bom, E nada Não. né, do sionismo, nada do Não. protetorado britânico, nada do esforço de guerra Não, árabe na não, Primeira não. Guerra Mundial, nada, né? É assim, Israel queria criar o estado deles e os árabes simplesmente falaram não porque sim, né? Porque não, porque a gente não quer. É simples assim. Isso aí nada, isso aí, silêncio, né? então voltando lá pro começo, né, do que eu tava falando, vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as Fala pro pessoas. outro, por favor. Tá. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí, o que acontece? O foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Pra Gaza. Para Gaza, o bloqueio, o fechamento continua existindo. Continua existindo. Por ar, terra e mar. Basicamente, Uma a faixa prisão. de Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto É. do mundo, né? E assim, aqui tem uma discussão interessante. Lá vem. De um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro Falando- falando ou repetindo. Tá. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Lá vem. Se prepara aí que lá vem a passação de pano para genocídio. A pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. Não foi quem? E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, Quem criou? que você não pode entrar e não pode sair. Nossa, E cara. a gente trancou Meu lá. Deus, mano. Só que não foi Israel que criou Não, essa prisão. imagina. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Porra, vai tomar. no Não dá, cara. Assim, não dá, cara. Não dá. Assim, eu faço react do rock, mas tem dia que me dá raiva. Tem dia que me dá raiva porque, assim, olha o nível da argumentação do rapaz. Israel simplesmente toma quase toda a terra dos palestinos, pratica um sistema de apartheid, e aí quem fala isso não sou eu. É o Desmond Tutu, que era um pastor, era um bispo, alguma coisa assim, de alguma igreja na África do Sul, na época do apartheid. Ele visitou a Palestina e ele falou: o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que acontecia com a gente na África do Sul. A ONU tem um relatório que depois os Estados Unidos mandou esconder, dizendo que existe um sistema de apartheid na Palestina. Os caras não podem sair da Palestina quando eles quiserem. Tem literalmente um muro. Um muro. Eles não têm acesso, não podem sair por ar, por terra e por mar. Eles não podem pescar. Como é que pode, né? Como é que pode? Pode a canalice suar. Nossa, dessa cara. careca. Nossa. Pode. Mano, o cerco que Israel faz da faixa de Gaza é um cerco que existe há muito tempo. Né? É um cerco que existe desde o processo em que Israel vai ocupar de maneira beligerante os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Né? Você teve um grande volume de retirada de pessoas. Olha só, tinham vários judeus israelenses que moravam na faixa de Gaza há vários anos atrás. Vários. E o governo de Israel fez todo o esforço para tirar as Justamente, pessoas, né? os Pra judeus facilitar, israelenses, né? da faixa de Gaza. Porque naquela época já se previa que se fecharia aquele território. E aí, dessa maneira, Mais fácil quando você de retira matar todos todo os mundo. judeus israelenses de Gaza, você consegue ter um alvo mais claro, Claro. que é a própria faixa de Gaza. Ó, vou até pesquisar essa informação aqui para mostrar para vocês. 2005. Israel conclui a retirada de colonos judeus na faixa de Gaza, nesta segunda-feira com uma operação no assentamento de Netazarim. A ação encerra a retirada de 21 assentamentos e 8.500 colonos de Gaza. Com parte desse processo, os israelenses vão demolir as casas dos colonos, deixando apenas edifícios públicos de pé. Representantes israelenses disseram que até agora a operação na faixa de Gaza tem sido rápida e bem sucedida. Com o fim das operações, a atenção se volta para a Cisjordânia, onde soldados e polícia se preparam para desmantelar mais 2 assentamentos na terça-feira. A maioria dos moradores já teria deixado a área, mas estima-se que 2.000 ativistas contra a demolição dos assentamentos tendem a resistir. É isso, o governo de Israel retirou todos os israelenses da região, né, todos os colonos da região. O líder palestino Mahmoud Abbas já anunciou seus planos para Gaza, incluindo a construção de milhares de casas em conjuntos populares. Forças de segurança palestinas já cercaram a região para impedir que palestinos invadam as áreas dos assentamentos antes do tempo. Abbas disse também que o assentamento de Netzarim fará eventualmente parte de um porto para a faixa de Gaza e prometeu construir milhares de casas em Moraga. Vale lembrar, porto, aeroporto, casa, várias Tudo. estruturas, logísticas, infraestrutura importantes foram destruídas por ataques aéreos da Força Aérea Israelense, tá? É isso, né? Então o território já estava ali, ó, sendo amaciado, né? Fora isso, fora que os palestinos em Gaza são proibidos de pescar, né? Eles não podem pescar. Uma sociedade que basicamente depende da pesca. É o não que eu pode falei, pescar em né? alto mar. Não pode, Justamente. né?
Pode. Quem criou o cerco, né? Porque o negócio, gente, é aquela parada. Todas as ações, né, que vão levar a essa intensificação são produtos das ações de Israel, né? É igual a violenta reação do Hamas, né? É um subproduto da forma como Israel toca essa política colonialista. Pura e simplesmente. E a gente vai parar por aqui, porque chega de a gente ver essas groselhas do professor Rock. E professor mesmo aqui é só o Gaio Fato, né? Que nem o professor mais também largou a escola lá para virar youtuber 100% do tempo. E é isso aí, né, gente? Tamo indo.